Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, a nossa mensagem de hoje, a nossa meditação é Mateus capítulo 22, dos versículos 15 até ao 22. E o título da mensagem é A Questão do Tributo, né? Glória a Deus, aleluia a Jesus, que diz o seguinte: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que é verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Irmãos, nós bem sabemos que todo cidadão, né? No nosso caso aqui, cidadãos brasileiros, né? Mas de todo o seu país, de todo e qualquer país, precisa pagar impostos, né? Porque as cidades, né, os governos vivem através de coleta de impostos, de recebimento de impostos, né? Se não tiver impostos, não tem como sobreviverem, né? Como administrar a cidade, o estado e o país, né? Para todos os serviços públicos necessários que existem, né? E então Jesus, né? Ele foi tentado o tempo todo, desde o seu nascimento, a vida inteira. Jesus foi tentado, Jesus foi perseguido, né? Foi ultrajado de todas as formas, para tentarem barrar o plano de Deus para a salvação da humanidade, né? Porque, como nós bem sabemos, Deus deu as leis para Moisés, né? As tábuas das leis, e já tinham se decorrido 1450 anos, e Deus, na unidade do Pai, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Divino Espírito Santo, olharam céu abaixo e não viram um justo sequer, né? Ou seja, as leis eram insuficientes para a salvação do homem, né? E Deus, em hipótese alguma, queria que o seu plano fracassasse, né? Porque o homem, nós, seres humanos, né, fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, né? E o plano de Deus não era para que o homem se perdesse, era para que o homem viesse à salvação, né? Deus fez o homem sua imagem e semelhança, para que o homem pudesse viver, ter sua vida, conduzir, tocar, né? Deu as leis para a obediência, e no final da vida, a carne, né? O nosso corpo físico mortal vai para o pó, volta para o pó, porque do pó nós viemos, né? E o espírito volta para Deus, né? E a alma, salvaria-se a alma daquele ser vivente que viveu aqui na terra, o tempo de vida que Deus deu a cada um de nós, né? E aí os escribas e fariseus, né, e saduceus, né, tentando Jesus o tempo todo, tentaram pegar ele no imposto, né? Faziam ver se ele falava alguma coisa contra as leis, né? E ele não falava nem contra a lei de Deus e nem contra a lei dos homens, né? Porque Jesus, sendo Deus, né, como ele viveu aqui na terra durante 33 anos, né, ele foi obediente, ele foi submisso às leis,
as leis do país, as leis do homem aqui na terra, né? Desde que as leis do homem não contrariem as leis de Deus, né? Se contrariar, nós precisamos nos opor, né? E não aceitarmos essa imposição, né? Glória a Deus, aleluia. Tanto é que lá no Salmo 20, no Salmo 18, versos 25, 26, 27, né? Está escrito, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Com o justo sereis também justo, né? Com o ímpio, com o justo. Deixa eu pegar aqui rapidinho no Salmo 18, porque eu quero falar integralmente como está escrito aqui, porque é uma mensagem muito importante e eu quero que os irmãos tenham pleno conhecimento do que Deus fala nessa mensagem aqui no Salmo 18, né? No Salmo 18 está escrito o seguinte, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, aleluia, Senhor, né? Com o benigno te mostrarás benigno, com o sincero te mostrarás sincero, e com o perverso te mostrarás indomável. Vamos ler de novo? Com o benigno te mostrarás benigno, com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Então é isso, irmão. Então nós devemos ser submissos, todo homem, todo cidadão, né, e cidadã precisa e deve ser submisso à lei do seu país. Devemos ter obediência ao nosso governo, né, aos nossos governantes, né, e às leis do país, as leis que regem, né, as normas de um país, de uma nação, né. O homem de Deus, ele precisa ser submisso às leis do seu país. Ele tem que ser obediente. Ele não pode ser um homem temente a Deus, servir a Deus com sinceridade de coração, né, e ser desobediente às leis do seu país. Ele precisa obedecer para poder receber de Deus ali a bênção de Deus na totalidade na sua vida, né? E aí Jesus, glória a Deus, aí Jesus, quando eles encantoaram a ele, perguntando, pois dize-nos que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, eles queriam que Jesus falasse que não precisa pagar não, Deus não precisa de dinheiro. Eles queriam que Jesus contrapusesse, né, as leis do país, mas Jesus, como sendo Deus, sendo filho de Deus, sendo totalmente obediente, né, ele veio aqui nos ensinar a obedecer, né, a ter uma obediência, né. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo, né? E eles lhe apresentaram um dinheiro, e ele disse-lhes, de quem é esta efígie, esta inscrição? Disseram-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixando se retiraram, né? Então, de modo que tentaram pegar Jesus, né, para falar contra as leis do governo do país dele, né, que ele vivia, né? É como se alguém de nós aqui, né, falássemos contra as leis do nosso país, falasse contra o presidente da República, né? É claro que nós vamos ser vai chegar nas autoridades principais que cuidam dessas coisas todas, né, que regem as leis das quais nós somos obrigados a estar submetidos, e isso é fiscalizado diariamente, né? Nós que temos aí nas mãos um celular, sabemos que a internet um dia já foi terra de ninguém, né? Hoje não é mais, hoje ela é completamente policiada pelas leis do país, né? Não tem como se falar alguma coisa e não chegar lá em cima e você não ser penalizado por aquilo que você diz. Temos que assumir total responsabilidade sobre aquilo que falamos, aquilo que fazemos, aquilo que publicamos, é totalmente responsabilidade nossa e chega muito mais rápido que nós imaginamos, né, ao conhecimento das autoridades competentes para punir nós da culpa que nós tivemos cometido, né? E aí
Ficaram maravilhados porque Jesus não entrou na deles, respondeu com entendimento, com sabedoria, né? E com obediência à lei do país, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, não conseguiram mais uma vez pegá-lo, né, em contradição para poder culpá-lo, condená-lo, para poder levar ele à morte, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quero mostrar para os irmãos também aqui uma referência. Vamos estar junto com os irmãos, uma referência aqui em Lucas, né? Lucas do capítulo 20, né? Dos versículos 23, né? Em diante diz o seguinte, né? Glória a Deus, aleluia. E entendendo ele a sua astúcia, né? Disse-lhes: por que me tentais? Mostrai-me uma moeda, né? De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles disseram: de César. Disse-lhes então: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. No verso 20, no capítulo 20, do versículo 25, aqui em Lucas, tem uma referência que diz o seguinte: dai, pois, a César o que é de César. O crente, em circunstâncias normais, deve pagar impostos e submeter-se à autoridade governamental. Ver Romanos, capítulo 13, versículos 1 até o 7. Sabendo que sua lealdade suprema pertence a Deus, devemos obedecer ao governo secular, a não ser quando este entra em conflito com a lei de Deus. Nunca devemos desobedecer ao mandamento de Jesus, de dar a César o que é de César. Ou seja, né, o crente, principalmente o crente fiel e verdadeiro, né, ele é incorrigível, ele corrige a si mesmo. Então, se as leis do país que ele vive, que ele determina a forma que ele tem que andar, né, se elas não contrariar as leis de Deus, né, a palavra de Jesus, né, nós devemos ser totalmente obedientes e submissos às leis do nosso país. Nós não podemos viver no nosso país e não aceitar, não ser submisso às leis do nosso país. Precisamos ser, para ser um servo de Deus completo, né? Temos que ser servos obedientes. Jesus nos deu esse exemplo e nós temos que fazer da mesma forma, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Sabendo que a sua lealdade suprema pertence a Deus, ou seja, nós temos que, sobretudo, temer e obedecer o que determina Deus, né? Mas sem contrariar as leis do nosso país, evidentemente. Devemos obedecer ao governo secular, a não ser quando este entra em conflito com a lei de Deus. Nunca devemos desobedecer ao mandamento de Jesus e de dar a César o que é de César. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus abençoe a todos e um forte abraço com todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém?